Os segredos do sono. A ciência por trás do descanso. O sono é uma das funções mais essenciais e misteriosas do corpo humano. Apesar de passarmos cerca de um terço de nossas vidas dormindo, ainda há muito a ser compreendido sobre os processos que o regulam e as funções que desempenha. A ciência do sono é um campo interdisciplinar que explora as bases biológicas, psicológicas e sociais desse estado fundamental, investigando desde as razões pelas quais dormimos até os impactos da privação de sono sobre o corpo e a mente. O sono pode ser entendido como um estado fisiológico natural caracterizado por uma diminuição da atividade sensorial, motora e cerebral em comparação ao estado de vigília. No entanto, ele está longe de ser um período de inatividade. Durante o sono, ocorrem processos vitais, como a consolidação da memória, a regeneração celular e a regulação de funções metabólicas. Esses mecanismos são orquestrados por complexos sistemas cerebrais que envolvem estruturas como o hipotálamo, o tálamo e o tronco encefálico, além de hormônios como a melatonina. O ciclo do sono humano é regulado por dois principais sistemas biológicos, o ritmo circadiano e a homeostase do sono. O ritmo circadiano, comumente conhecido como relógio biológico, é um mecanismo interno que segue um padrão de cerca de 24 horas e responde principalmente à luz e à escuridão. Ele é controlado por uma estrutura cerebral chamada núcleo supraquiasmático, que sinaliza ao corpo quando é hora de dormir ou acordar. Já a homeostase do sono refere-se à pressão crescente para dormir à medida que permanecemos acordados, equilibrando os períodos de vigília e descanso. O sono é dividido em ciclos, cada um com aproximadamente 90 a 110 minutos de duração, e é composto por diferentes estágios, agrupados em sono não REM, movimento rápido dos olhos, e sono REM. Os estágios do sono não REM incluem desde um estado de transição leve entre vigília e sono até os estágios mais profundos, onde ocorrem a maior parte da regeneração física e a liberação do hormônio do crescimento. Já o sono REM é caracterizado por intensa atividade cerebral, sendo o estágio em que os sonhos mais vívidos acontecem e processos importantes de consolidação de memória e aprendizado ocorrem. A importância do sono se reflete em sua influência em praticamente todos os sistemas do corpo humano. Ele desempenha um papel crítico na saúde mental, ajudando a regular as emoções e reduzindo o risco de transtornos como ansiedade e depressão. Na saúde física, o sono adequado fortalece o sistema imunológico, regula o metabolismo e promove a recuperação muscular e celular. Por outro lado, a privação crônica de sono está associada a uma série de condições, incluindo obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e declínio cognitivo. Compreender o sono também envolve estudar os fatores que podem influenciá-lo. A exposição excessiva à luz artificial, especialmente à luz azul de telas eletrônicas, pode interromper o ritmo circadiano, dificultando o início do sono. Estresse, alimentação inadequada, consumo de cafeína e álcool, e falta de atividade física também estão entre os fatores que impactam a qualidade do sono. Além disso, condições médicas como a apneia do sono, insônia e narcolepsia apresentam desafios específicos que a ciência busca desvendar e tratar. Enquanto a ciência continua a avançar, o sono permanece um dos maiores enigmas biológicos, oferecendo um vasto território de exploração sobre como ele molda nossa saúde, nossas capacidades cognitivas e até mesmo nossa consciência. Enquanto a ciência do sono continua a explorar os mecanismos que sustentam esse estado vital, os avanços tecnológicos e a neurociência têm fornecido ferramentas poderosas para entender melhor seus mistérios. Uma das principais descobertas foi a identificação da importância da fase REM, movimento rápido dos olhos, para a consolidação da memória e o processamento emocional. Durante o sono REM, o cérebro reorganiza informações adquiridas durante o dia, ajudando a fixar o aprendizado e a processar experiências emocionais, como traumas ou situações estressantes. Esse estágio do sono é caracterizado por intensa atividade cerebral, semelhante à do estado de vigília, mas com paralisia temporária dos músculos, um mecanismo protetor para evitar que o corpo atue fisicamente durante os sonhos. Outro aspecto crucial do sono é sua relação com a saúde física. Durante os estágios mais profundos do sono não REM, o corpo entra em um estado de reparo, onde ocorrem processos como a regeneração celular, a reparação de tecidos e a liberação do hormônio do crescimento.
Esses processos são essenciais para manter a saúde geral, fortalecer o sistema imunológico e garantir a recuperação muscular após atividades físicas. A privação desses estágios pode levar a um acúmulo de dívida de sono, um conceito que descreve os efeitos cumulativos de noites mal dormidas e que pode prejudicar a capacidade do corpo de se recuperar adequadamente. Além disso, o sono exerce um papel importante na regulação dos ritmos metabólicos. Estudos mostram que a privação de sono afeta a produção de hormônios como a leptina e a grelina, que controlam a fome e a saciedade. Isso pode explicar por que noites mal dormidas estão associadas a um aumento no apetite e a uma maior propensão ao ganho de peso. O impacto do sono na saúde cardiovascular também é significativo, com evidências de que noites insuficientes podem aumentar os níveis de pressão arterial, promover inflamações e aumentar o risco de doenças cardíacas. A relação entre o sono e o envelhecimento é outro campo fascinante. À medida que envelhecemos, a qualidade e a quantidade de sono tendem a diminuir, com uma redução dos estágios mais profundos do sono não REM. Essa mudança está associada ao declínio cognitivo observado em algumas pessoas idosas, incluindo condições como demência e Alzheimer. Pesquisas sugerem que o sono profundo desempenha um papel fundamental na limpeza do cérebro, eliminando toxinas acumuladas, como a proteína beta-amiloide, associada ao Alzheimer. A privação de sono é um problema crescente na sociedade moderna, onde demandas de trabalho, exposição à luz artificial e o uso constante de dispositivos eletrônicos interrompem os ritmos naturais do sono. A falta crônica de sono afeta não apenas a saúde física, mas também o desempenho cognitivo, diminuindo a capacidade de concentração, memória e tomada de decisão. Isso se reflete em problemas de produtividade e até mesmo em questões de segurança, como acidentes de trânsito causados por motoristas sonolentos. Em resposta a esses desafios, a medicina do sono tem ganhado destaque, com diagnósticos e tratamentos voltados para distúrbios como insônia, apneia do sono e síndrome das pernas inquietas. Esses distúrbios afetam milhões de pessoas em todo o mundo, muitas vezes sem diagnóstico adequado, prejudicando gravemente sua qualidade de vida. A terapia cognitivo-comportamental para insônia, TCCI, dispositivos de pressão positiva contínua nas vias aéreas, PAP, para apneia do sono e medicamentos específicos são algumas das abordagens utilizadas para melhorar a qualidade do sono em pacientes afetados. A pesquisa sobre o sono também se expande para áreas como a cronobiologia, que estuda os ritmos biológicos e suas interações com o ambiente. Descobertas nessa área têm implicações práticas, como a personalização de horários de trabalho e estudo para melhorar o desempenho e a saúde. A ciência do sono, portanto, continua a revelar como esse estado aparentemente simples é, na verdade, um complexo mecanismo que sustenta a vida e molda quem somos. A ciência do sono, ao longo das últimas décadas, tem explorado os aspectos mais intrincados desse estado essencial, revelando sua complexa interação com a mente, o corpo e o ambiente ao nosso redor. Um dos avanços mais fascinantes é a investigação sobre os sonhos, que ocorrem predominantemente durante a fase REM. Embora ainda existam muitas perguntas sem resposta, os sonhos são reconhecidos como uma forma de processamento psicológico, ajudando a resolver conflitos internos, a reorganizar memórias e até a estimular a criatividade. Estudos sugerem que o conteúdo dos sonhos pode refletir preocupações do dia a dia, mas também acessar camadas mais profundas do inconsciente, sendo uma área onde a neurociência e a psicologia se encontram. Outro campo de destaque é a interseção entre sono e tecnologia. Nos últimos anos, dispositivos como rastreadores de sono e aplicativos baseados em inteligência artificial têm ganhado popularidade, prometendo ajudar indivíduos a monitorar e otimizar seus padrões de sono. Embora úteis, esses dispositivos enfrentam limitações em termos de precisão e interpretação dos dados, destacando a necessidade de mais pesquisas e a importância de não substituir diagnósticos médicos por soluções tecnológicas simplistas. Ainda assim, eles representam um avanço significativo no entendimento do sono no cotidiano. A interação do sono com a saúde mental também é um tema central. Distúrbios como depressão e ansiedade frequentemente andam de mãos dadas com problemas de sono, criando ciclos viciosos onde a insônia exacerba sintomas psicológicos e vice-versa. Por outro lado, tratamentos focados na melhoria do sono, como a TCCI,
podem ter impactos positivos na saúde mental geral, mostrando como essas esferas estão interligadas. Além disso, o sono desempenha um papel vital na adaptação ao ambiente. Estudos sobre a privação de luz natural em populações que vivem em áreas polares ou em ambientes artificiais, como estações espaciais, mostraram como o ritmo circadiano pode ser profundamente afetado. A luz artificial de telas também impacta negativamente a produção de melatonina, o que explica os conselhos para evitar dispositivos eletrônicos antes de dormir. Essas descobertas têm levado à criação de soluções práticas, como o uso de iluminação adaptativa e óculos com filtros específicos, para ajudar a regular os ciclos naturais de sono. Na medicina, a compreensão dos padrões de sono está se expandindo para condições específicas, como o impacto do sono em doenças crônicas, incluindo diabetes e câncer. A privação de sono demonstrou influenciar negativamente o metabolismo, a função imunológica e até a eficácia de alguns tratamentos médicos. Por isso, o sono de qualidade é agora considerado parte integrante de regimes de saúde preventiva e terapêutica. O futuro da ciência do sono é promissor, com avanços em áreas como o uso de neurotecnologia para manipular o sono e induzir estados específicos para finalidades terapêuticas. Por exemplo, experimentos em andamento estão explorando a possibilidade de direcionar sonhos ou reforçar memórias específicas durante o sono. Embora essas ideias ainda estejam em estágios experimentais, elas apontam para um potencial incrível na utilização do sono como ferramenta para melhorar a vida humana. Em última análise, o sono não é apenas um estado de inatividade, mas sim um dos processos mais complexos e fundamentais da existência humana. Ele conecta mente, corpo e alma, permitindo que cada aspecto do ser humano se regenere e funcione de forma ideal. Com os avanços na ciência e na tecnologia, o entendimento do sono continua a evoluir, trazendo à luz novas maneiras de otimizar nossa saúde e explorar as profundezas de nossa consciência. Assim, o estudo do sono não é apenas uma jornada científica, mas também uma exploração do que significa ser humano.